Hoje será a nossa segunda aula, onde discutiremos o capítulo 2 do desenvolvimento desigual, toda a questão sobre a produção da natureza. Eu queria falar antes sobre o nosso grupo de estudos, falar rapidamente algumas dúvidas que ficaram sobre o curso e logo em seguida eu já passo para os palestrantes. A iniciativa desse curso, né, veio de dentro do grupo de estudos New Smith, em parceria com a GB, Associação de Geógrafos. Gostaríamos muito de agradecer à seção local, São Paulo, por ter dado essa oportunidade e juntado um monte de gente maravilhosa que está aqui. Sem a AGB não teria sido possível tudo isso. O nosso grupo de estudos começou em 2018, comigo, que sou aluno da graduação, o Leônidas, que é doutorando no Departamento de Geografia da USP, e o João, que é um mestrando da Unicamp, quando frequentávamos a aula de História da Geografia na Geografia Histórica do Capitalismo, a aula do professor Manuel, lá do Departamento da USP, Departamento de Geografia da USP, e descobrimos que tínhamos esse interesse em comum, que era a obra do New Smith. Desde então, nós nos encontramos quase que quinzenalmente, com alguns períodos de férias, e hoje é a nossa 25ª reunião. Desde o começo, algumas pessoas se juntaram também, dentre elas a Érica, que está aqui, também presente, e apresentou o grupo na semana passada, a Sandra Stroges, que é doutoranda pela Unicamp, que também está com a gente desde o começo, e mais recentemente algumas outras pessoas que se juntaram, como o Ladislau, que apresentou o capítulo 1 na semana passada, o Eduardo, que vai apresentar hoje, e logo mais eu falo um pouco sobre o Eduardo, apresentar ele e a Karina. Na semana passada nós recebemos algumas dúvidas sobre o curso. Então, eu queria avisar que todos aqueles que atingirem 70% de presença ganharão um certificado. E quanto à lista de presença, nós não passamos uma lista de presença para vocês preencherem. Conforme as pessoas entram aqui na sala do Google Meet, nós mesmos preenchemos isso, tá bom? Se tiver algum problema quanto os nomes, né, que às vezes as pessoas podem utilizar uma outra conta para entrar aqui no Google Meet. Nós mandamos um e-mail perguntando o que aconteceu, se foi realmente uma falta, tá bom? Então, podem ficar tranquilos nessa parte. Hoje, nós teremos a participação para discutir o capítulo 2, sobre a produção da natureza. Nós teremos o Eduardo Castro, que é um doutorando da USP, e a Karina Bernini, que é doutora também pela USP e é docente do Departamento de Geografia da Universidade do Estado de Santa Catarina. Após as falas deles, eu vou abrir para dúvidas. Desculpa ficar interrompendo assim, aqui sou eu que estou liberando as pessoas que estão entrando na sala, então eu estou apresentando e ao mesmo tempo clicando em permitir o tempo todo. Depois da fala do Eduardo e da Karina, nós vamos abrir para dúvidas, questões, críticas, considerações, e pretendemos também fazer do mesmo processo que foi na semana passada. As pessoas podem escrever no chat e eu separo as perguntas e passo para os dois professores, ou se quiser se sentir à vontade e poder também, pode se inscrever pelo chat e depois a gente abre o microfone para poder participar. É isso, eu gostaria de agradecer a presença de todo mundo, principalmente do Eduardo e da Karina. Sejam bem-vindos de novo e muito obrigado. Por favor, eu vou desligar meu microfone a partir de agora. Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Sou o Eduardo Castro, como o Fernando apresentou, sou aluno de doutorado do Programa de Pós-Graduação em Geografia Humana da USP, e junto com a Karina Bernini, nós vamos aqui apresentar o capítulo 2 do livro Desenvolvimento Desigual, do New Smith, o capítulo que fala sobre a produção da natureza. Então, nós dividimos aqui, Karina e eu vou iniciar
falando dos 2 primeiros itens, né, da apresentação, da introdução do capítulo, e depois do item da produção em geral e da produção para troca, e aí na sequência a Karina vai falar da produção para troca, dos itens seguintes, né, do item 3, que é a produção capitalista, e depois da conclusão aí desse capítulo. Tá? Então, agradecer ao grupo, né, de estudos New Smith aí pelo convite para poder trocar um pouco com vocês nessa tarde de hoje. Bom, vamos lá, vamos para o texto. A ideia hoje, minha e da Karina, aqui não é fazer uma discussão exaustiva, né? Tem esse texto, esse capítulo, o livro todo do Smith, esse capítulo especificamente, o Smith ele abre muitas pontas, né? Ele abre ao longo do texto alguns meandros, né? E que a gente não vai se aprofundar em todos eles. Então aqui a gente selecionou alguns temas que julgamos mais relevantes para chegar justamente na ideia principal, no objetivo principal do capítulo, que é essa discussão da produção da natureza. Então, logo no começo, o Smith ele já abre o capítulo dizendo, então, qual que é a função do capítulo, qual que é o objetivo do capítulo, né? Então, ele vai dizer que a função do capítulo é a de renovar o conceito de natureza, né, de tal modo que o mundo dualístico da ideologia burguesa possa ser reconstituído como um conjunto integrado. Né? Então aqui já tem uma questão importante, uma questão relevante, que é da intenção já declarada do Smith em romper com essa dualidade sociedade-natureza, né, de procurar mostrar, né, a sociedade-natureza não como uma coisa dual, não como uma dicotomia, mas sim como um todo integrado, como uma totalidade. E aí a noção de totalidade, dentro da teoria marxista, ela é preciosa, a partir dela que o Smith vai construindo muitos dos seus argumentos aqui ao longo do texto. Então, a partir desse enunciado, né, de renovar o conceito de natureza, o Smith ele vai fazer aqui uma revisão, né, ele vai dizer como que o Marx foi tratando ao longo da sua obra a questão da natureza. Então, inicialmente, ele vai dizer que essa noção de produção da natureza não é tratada de forma explícita pelo Marx na sua produção, na sua obra, né, mas é um conceito que vai sendo construído, e que na obra do Marx tem uma estrutura esquemática sobre o conceito de natureza que vai aparecendo ao longo aí da sua obra. Então, ele vai citar aqui principalmente os manuscritos econômicos, a ideologia alemã, os Grundrisse e o Capital, né? E ele vai mostrar como a noção de natureza vai aparecer nesses diferentes textos do Marx, e ele vai analisar isso não como alguns autores, seguindo aí uma perspectiva, uma visão autosseriana, de um corte, né, entre o Marx jovem e o Marx maduro, como se houvesse uma diferença, uma cisão, uma divisão na forma como o Marx lida com essa noção de natureza. Ele vai mostrar ao longo aí, ele vai dizer como que o Marx ele vai abordar, vai trazer a visão de natureza, o conceito de natureza de diferentes maneiras, de acordo com os objetivos, né, de cada texto, de acordo com o que ele está querendo mostrar em cada texto. E a partir daí, dos diferentes objetivos de cada um desses escritos do Marx, a natureza e as ideias, a concepção de natureza vai aparecer de maneira distinta também. Então, não se trata de concepções diferentes no sentido de abandonar uma lá dos manuscritos econômicos ou da ideologia alemã e depois no Capital apresentar uma nova. Não, o Marx ele vai trabalhar com a noção de natureza de diferentes perspectivas de acordo com o objetivo de cada texto. Então, isso é diferente do que de uma perspectiva autosseriana, que é o que ele vai criticar
aqui nesse momento. E aí, para entrar na noção da natureza e da produção da natureza, o Smith ele vai anunciar que é necessário entender a natureza e o que ele chama de produção da natureza em diferentes momentos, né? Que existe algo que é geral, e aí ele vai abordar isso mais especificamente no item a produção em geral, e em diferentes momentos há características distintas, né? Então, no primeiro momento, então, ele vai, que é o que eu vou abordar agora, ele vai tratar dos aspectos gerais, né, da natureza, da relação entre os seres humanos, entre as sociedades humanas e a natureza, e depois algumas coisas, o que vai sendo específico e como que isso vai se modificando ao longo da história. Então, aqui na página 70, em determinado momento, o Smith vai dizer que deve-se começar a análise com a produção em geral, pois ela é a relação material básica entre os seres humanos e a natureza. A produção em geral é uma abstração racional, na medida em que realmente fornece e estabelece o elemento comum em todas as épocas de produção. Então aqui o Smith ele já vai anunciar que existem elementos, né, em comuns que existem em todas as épocas, em todos os modos de produção, se a gente quiser chamar assim. Então, desde as sociedades mais antigas até a nossa sociedade contemporânea, existem aí elementos que são comuns nessa relação da sociedade, da humanidade com a natureza. Então, esses elementos em comum, essa base, né, é o que ele vai estabelecer aí nesse primeiro item aí da produção em geral. Você quer acrescentar alguma coisa, Karina, nesse momento? Eu posso continuar? Beleza. Então, entrando aí no item 1 da produção em geral, o Smith, ele vai começar, então, a colocar, e aí algo que eu considero extremamente interessante e que depois no debate eu acredito que a gente vai aprofundar, que é a noção do que diferencia o homem dos outros seres, né? O que faz do homem, e aí até tem uma nota de rodapé, né? Quando o Marx utiliza o termo homem, ele está se referindo à humanidade, né? Então, vou seguir aqui o mesmo argumento do texto, mas talvez que eu falo homem não é uma questão sexista, e sim seguindo aqui como o autor coloca no texto. Então, separa o homem, né, dos outros elementos da natureza. E aí ele vai colocar no trabalho, né? Através do trabalho que a própria natureza humana é constituída. Então, aí, essa ideia, essa noção, eu considero extremamente interessante e relevante para a gente entender a própria noção de produção da natureza que o Smith vai construindo aí ao longo do capítulo. Ou seja, a natureza humana, ela é constituída pelo próprio homem. A natureza humana, ela vai sendo construída pelo homem na medida em que ele vai se relacionando com a natureza, ele vai modificando a natureza e é por ela modificada. Então aí na página 72, logo no comecinho da página 72, tem um trecho que o Smith diz o seguinte: ao atuar por meio desse movimento sobre a natureza externa a ele, e ao modificá-la, ele modifica ao mesmo tempo a sua própria natureza. Tá? Então, a natureza humana, ela vai sendo construída no processo de trabalho, no processo de relação com os elementos aí da natureza, ou elementos não humanos, e ao mesmo tempo vai sendo modificada e vai sendo constituída por ele. Então, o homem, ele modifica e é modificado ao mesmo tempo pela natureza. Ele vai construindo, vai se formando, vai se constituindo enquanto um ser natural a partir da sua relação, e aí essa é a noção principal, ele vai se constituindo na relação com os outros seres e com os outros homens.
Quer falar, Karina? Não, você já falou, eu ia dizer que essa visão relacional, né, e uma dialética das relações internas, né, em que essa modificação, o homem sendo modificado e modificando a natureza, não são duas ontologias separadas que estão se relacionando. Essa é uma relação interna, né, interna às coisas. Então, essa visão relacional, ela é muito cara, né, muito importante na obra do Marx, né, que ele está aqui resgatando. Então, e a capacidade, o trabalho, né, só para complementar, a questão do trabalho ser a mediação, né, dessa relação com a natureza, também traz o desenvolvimento dessa capacidade teleológica, né, que o homem tem, de, então, planejar antes, né, conseguir planejar o que ele vai fazer, né, isso também é uma coisa que você começou dizendo, o que diferencia o homem dos outros animais, né, então, essa capacidade teleológica é também colocada como um ponto importante da diferenciação. Era isso. E corroborando, né, Karina, ao contrário de outros animais, né, o homem, quando ele constrói algo, ele constrói primeiro na sua cabeça. Então, até o Marx usa esse exemplo, né, no Capital, que o homem, ao construir uma mesa, ao fabricar uma mesa, essa mesa ela já foi fabricada, foi construída antes na cabeça do homem, para depois ela se concretizar, ela se materializar. Isso é a capacidade teleológica, exatamente isso. E aí, então, né, dada essa característica, né, de que o homem, ele modifica e ele é modificado ao mesmo tempo, né, pelo que está externo a ele, o Smith ele vai falar de que isso se constitui numa relação metabólica dos seres humanos com a natureza, né, e que é através dessa relação metabólica que os seres humanos vão se apropriar dos elementos da natureza, dos elementos naturais, para preencher, né, as suas necessidades e devolver coisas para a natureza, né? E aí ele vai introduzir a ideia do valor de uso nessa relação com a natureza e de que a produção em geral, na forma como a produção da natureza em geral se dá, a relação dos homens com a natureza é uma relação de valores de uso, né? Então o homem, ele se apropria, se utiliza de elementos da natureza a partir do uso que esses elementos têm, a partir do valor de uso, da possibilidade de satisfação das necessidades materiais e sociais para o próprio homem. Então, essa relação metabólica dos seres humanos com a natureza, ela vai ser uma relação que se estabelece a partir de uma relação entre valores de uso. Então, é como um valor de uso que a natureza vai entrar nessa relação com os seres humanos. Então, os meios de subsistência, né, os meios materiais que são consumidos diretamente pelo ser humano, eles vão ser, a princípio, retirados da própria natureza. Mas, né, aí, nessa mesma linha de raciocínio, o Smith vai dizer o seguinte: produzindo os meios para satisfazer as suas necessidades, os seres humanos coletivamente produzem a sua própria vida material e, no processo, produzem novas necessidades humanas cuja satisfação requer outras atividades produtivas. Essas necessidades e seus modos de satisfazê-las são, no nível mais geral, os determinantes da natureza humana, porque, acima de tudo, as pessoas são seres naturais. Elas direcionam a produção de acordo com as suas habilidades que são exercidas aí nos objetos naturais. Então, essa ideia aqui de que a natureza humana ela é constituída
não só pelas necessidades, né? Então, os seres vivos todos têm necessidades aí que são biológicas, necessidade de alimentação, necessidade de reprodução. Em determinado momento do texto, Smith elenca isso. Mas faz parte da natureza humana não só essas necessidades, a maneira como satisfazê-las, mas como produz, como as formas de satisfazer essas necessidades são produzidas. E nesse processo, outras necessidades aparecem. E aí, novas formas de satisfazer essas necessidades, elas são produzidas. Então, não são só aquelas necessidades primárias, mas outras necessidades que surgem, né, ao satisfazer as primeiras, na própria organização da vida social e da vida material, e que isso faz parte da natureza humana, isso constitui a natureza humana. Então, mas um elemento para pensar aí essa diferenciação entre a humanidade e outros seres vivos, né, não só do ponto de vista de como é feita a satisfação biológica, mas que nesse próprio processo novas necessidades surgem e novas formas de satisfazer essas necessidades são criadas, né? E aí o Smith conclui assim, esse raciocínio com uma frase que é a seguinte: um ser que não possui sua natureza fora de si mesmo não é um ser natural e não participa no sistema da natureza, né? Corroborando aquela ideia que a Karina trouxe, né? Tudo na relação. A natureza, ela é construída não em si mesmada, mas é construída na relação. E aí a humanidade tem essas características um pouco distintas. E aí o Smith ele vai introduzir a noção de consciência, né? Dizendo que a consciência é uma parte integral, né? A parte integrante da produção geral da vida material, e que nesse momento, né, no que diz respeito a essa produção em geral, a consciência é a consciência da prática humana. Tá? E aí ele tem uma citação aqui do Marx, eu vou ler, que está na página 73, tem um parágrafozinho aqui com uma citação, eu vou ler aqui para vocês. Diz o seguinte: a produção de ideias, de representações e da consciência está, em primeiro lugar, direta e intimamente ligada à atividade material dos homens. É a linguagem da vida real. As representações, o pagamento, o intercâmbio mental dos homens surgem aqui como a emanação direta do seu comportamento material. São os homens que produzem as suas representações, ideias, etc., mas os homens reais e ativos são como foram condicionados por um determinado desenvolvimento das forças produtivas e do modo de relações que lhes corresponde. Então, essa consciência humana, é uma consciência que ela vai derivar da prática humana, da prática material e da prática social. Não é uma consciência em abstrato, não é uma consciência que existe abstratamente, mas é uma consciência que vai sendo construída a partir das relações materiais, das práticas materiais, das relações sociais que os seres humanos historicamente vão construindo. Então, essa noção de consciência que vai aparecer aqui, ela é também fundamental para entender como que esse processo, né, de produção da natureza e da produção da vida material, ele vai sendo constituído. Então, vai dizer aqui o Smith que a consciência é o produto natural da atividade humana produtiva e das relações sociais nas quais os seres humanos interagem uns com os outros a fim de produzir. Então, consciência é o produto da atividade humana produtiva. Né? A consciência não é algo em abstrato. Tá? E aí, esses elementos que o Smith traz até o momento, ele vai afirmar que permite que seja desenhado um quadro de uma unidade geral da sociedade com a natureza, de uma unidade da natureza da sociedade, justamente a partir dessa relação metabólica, né, que se estabelece entre as sociedades e a natureza. E aí, né, o trabalho exerce uma função central em relação a isso. Então, caminhando no argumento, o Smith vai dizer que desde o início a natureza humana é um produto do trabalho humano.
E isso é extremamente, retomando até o que eu já coloquei no começo, né? Ele vai até aqui utilizar o argumento do Engels para dizer que o trabalho criou o próprio homem. Né? Isso lá na página 74, ele vai dizer que desde o início a natureza humana foi um produto humano e que isso vai se aplicar não só à consciência, mas à própria fisiologia humana. Enfim, aí tem uma digressão, tem aí elementos para demonstrar que a nossa própria fisiologia, né, a nossa mão de um instrumento, de um membro utilizado para a locomoção, vai se constituindo através do trabalho e das ferramentas criadas para o trabalho em uma ferramenta extremamente sofisticada, né, que permite para a gente a manipulação de objetos de maneira extremamente precisa, coisa que nenhum outro animal é capaz. Então, e que isso é algo que vai sendo constituído a partir do trabalho. Então, essa natureza, até inclusive fisiológica, ela vai sendo construída, ela vai sendo constituída, inclusive, a partir do trabalho. E a consciência humana e os meios materiais de subsistência, a própria produção e reprodução da vida material, vão acarretar aí na produção de trabalhadores, né? Ou seja, na produção e na reprodução da força de trabalho. E aí, o Smith vai entrar, então, nessa diferenciação, numa segunda diferenciação dentro da humanidade, que se temos aí uma divisão social do trabalho em gênero, a gente vai ter aí, posteriormente, uma diferenciação, para além da diferenciação biológica, uma diferenciação social do trabalho, né? E que essa diferenciação social do trabalho, ela vai influenciar e vai impactar diretamente na maneira como o homem se relaciona, como a humanidade se relaciona com a natureza. Tá? Avançando aí um pouquinho, o Smith ele vai dizer que um momento que é relevante, que vai aí começar a ter diversas modificações nessas relações, é o momento em que a humanidade, as sociedades humanas passam a gerar aí um excedente material. E esse excedente material vai ser, então, o responsável, vai ser um fator, não diretamente o único responsável, mas vai ser um fator fundamental para essa diferenciação social, para a diferenciação do trabalho, e isso se aprofundar cada vez mais. Então, se num primeiro momento a geração de um excedente material era fruto até de um acaso, de solos mais férteis, ou de um ano em que o clima foi melhor, outro em relação a outro que foi pior, então se isso não era algo absolutamente controlável, isso vai passar a ser uma necessidade, né? Passa a se ter nas sociedades humanas cada vez mais a criação de um excedente social permanente, e que esse excedente social permanente vai favorecer não só a sobrevivência da sociedade, mas também uma divisão do trabalho e até mesmo o crescimento da população. E esse excedente permanente, ele vai se tornar a base da divisão da sociedade em classes. Então, esse excedente material, esse excedente socialmente produzido, ele vai ser, então, a base material importante para a divisão da sociedade em classes. E aí, na página 76, né, trazendo o Engels, o Smith vai aqui trazer a figura do Estado, vai mostrar a importância do desenvolvimento do Estado e da escravatura para essa divisão social, para que comece a ocorrer uma consolidação dessa divisão social. Então, aí nessa página 76, o Smith ele vai dizer o seguinte: a primeira grande divisão social do trabalho, aí ele vai estar aqui, tá, entre aspas, ele está citando Engels. A primeira grande divisão social do trabalho foi destinada, nas condições históricas gerais, então prevalecentes, a produzir a escravatura em seu desenvolvimento. A partir da grande divisão social do trabalho, surgiu a primeira grande separação da sociedade em duas classes: senhores e escravos.
exploradores e explorados. E ele vai dizer aí que esse desenvolvimento social, ele quebra o equilíbrio harmonioso da natureza. Então, essa geração de um excedente, que vai ser a base para a divisão da sociedade em classes, e que vai ser a base para que a produção de valores de uso, que no primeiro momento era exclusivamente produção de valores de uso, se passe a produzir cada vez mais valores de troca. E que esses valores de troca, eles vão começar a se tornar predominantes e que vão pautar a produção de valores de uso. Porque a produção de valor de troca, ela sempre é uma produção de valor de uso. Você produz valores de uso para que sejam trocados. Mas a diferenciação aqui é que a lógica passa a ser a produção do valor de troca. Então, se produz o valor de uso com a intenção da troca. Então, não é mais um excedente que vai ser trocado. Não é mais algo, se produz valores de uso e aí se tem um excedente, esse valor de uso vai ser trocado. Agora a lógica é a da produção já do valor de troca. Então todos os valores de uso, ou boa parte dos valores de uso nesse momento, eles vão ser produzidos com o objetivo da troca, né? E isso é algo que vai então se acentuando e vai sendo cada vez mais predominante nas sociedades humanas, né? E isso ele vai colocar, né? O Smith ele coloca aqui nesse momento que isso quebra aquele equilíbrio harmonioso da natureza, né? Aquele metabolismo mais harmônico do homem com a natureza, ele vai ser quebrado. É claro que assim aqui a gente pode pensar e pode dizer que isso não é homogêneo no mundo até os dias de hoje, né? A gente tem diferentes sociedades, diferentes comunidades, populações e povos tradicionais que vão se relacionar aí com os não humanos, vão se relacionar aí com a natureza de maneiras distintas, que não são mediados tão diretamente pelos valores de trocas. Quer fazer algum comentário nesse sentido, Karina? Oi. Acho que aqui eu acho que ele está fazendo um caminho, né, de construção do argumento que é para chegar na sociedade capitalista, né? Mas a gente e por isso muitas coisas ele não aborda, né? Então quando você lê pode parecer um argumento etapista, evolucionista, de certa forma. Porque nem tudo, como a Edu acabou de falar, nem todas as sociedades humanas hoje, né, vivem a partir do valor de troca, tendo o valor de troca como o seu objetivo, né? Ou podem estar subordinadas a isso, mas não pensando aí, estou pensando nas diversas sociedades indígenas e outras comunidades tradicionais. Mas não é o foco deles, né, nesse momento aqui, falar sobre isso, nesse texto. Bom, acho que era isso, não sei se tinha mais alguma coisa que você queria que eu falasse. Não, isso mesmo, né, que acho que você tem mais propriedade para falar, né, sobre essa questão das populações tradicionais, até por conta de seus estudos aí, eu posso só falar uma coisinha que eu acho que aqui ele não fala sobre isso, esse conceito de falha metabólica, mas quando ele fala desse equilíbrio que é rompido, né, é a noção que o próprio Marx trabalha de falha metabólica, né, que a falha, que a sociedade capitalista daí tem a sua forma de se relacionar, o seu metabolismo, então, com a natureza é um metabolismo que rompe com essa harmonia e que causa uma falha, né? Então, ele não aprofunda, ele não traz essa noção de falha metabólica aqui, mas ela está posta aqui nessa fala. Ele não traz explicitamente, mas ele está
se remetendo àquilo que o Marx trata lá no livro 1 do Capital, né, dessa falha metabólica. Eu vou dar uma avançada aqui, porque eu falo demais, e aí depois o tempo para o debate fica menor, né? No item seguinte, da produção para troca e para o intercâmbio, né, algumas das coisas que eu já coloquei, o Smith ele vai aprofundar, e ele vai trazer a importância da função do mercado que vai se desenvolver a fim de simplificar e centralizar essas trocas complexas. Então, o Smith ele vai mostrando aqui nesse próximo item como que essa relação para troca, quais são as instituições, né? Ele vai falar do Estado, ele vai falar das formas sociais que vão sendo constituídas, vão sendo formatadas para dar conta dessa produção, que agora não é a produção mais de valores de uso como objetivo, mas a produção de valores de uso para serem trocados, né? Então ele vai dizer que o objetivo imediato da produção é o valor de troca e não o valor de uso. Embora o que se troque sejam valores de uso, mas o objetivo é a troca e não o uso, né? Essa é uma questão que eu considero relevante. Ele vai mostrar, então, que o Estado surge historicamente como um meio de controle político, né? Que o Estado se torna uma necessidade, né? Por conta da cisão da sociedade em classes. Então, com a cisão da sociedade em classes, há necessidade de uma estrutura de controle, que é o Estado. Então, o Estado ele vai surgir como uma necessidade aí histórica a partir da cisão da sociedade em classes, e que o Estado ele vai ser, então, esse instrumento de controle político, e que vai caber ao Estado, ele vai dizer aqui até na página 7 e 9, cabe ao Estado a regulamentação da opressão às mulheres, né? E aí ele vai dizer, vai fazer aqui, vai escrever bastante sobre essa questão de que no início o que era uma forma latente de escravidão no âmbito familiar torna-se uma escravidão plena, onde mulher e filho pertencem ao marido pai, né? Essa questão sobre o papel da mulher já apareceu, né, na semana passada, né, no nosso encontro da semana passada, e aqui o Smith ele vai, nesse momento, ele vai colocar, né, que isso está na base. Ele vai trazer o Engels aqui para dizer que o Engels fala da derrota mundial do sexo feminino, então colocando, né, essa organização patriarcal, essa dominação do masculino, do homem na sociedade, como parte importante da formatação social da própria sociedade, enfim. E aí o Smith ele vai trazer uma questão importante, que é a divisão entre o trabalho manual e o trabalho mental. E que essa divisão do trabalho manual e o trabalho mental seriam aí a base, né, o cerne do processo de alienação. Né? Alienação do trabalhador do próprio trabalho, e que é uma alienação da natureza. Essa é uma noção aí para a compreensão do raciocínio, né, da produção da natureza, é uma concepção que eu considero importante, né? Então, nesse processo de alienação do trabalhador, do produto do próprio trabalho, isso vai acabar se constituindo numa alienação da própria natureza, né? Na medida em que o trabalhador ele está sendo separado daquilo que vai constituir, né, do que ele vai dizer que a constituição da consciência propriamente dita, né, a partir dessas relações de produção, dessas relações de trabalho. Então, a partir do momento em que o trabalhador ele vai ser alienado do próprio trabalho, então isso também vai acabar se constituindo numa alienação da natureza. Ele vai dizer aqui que com a produção para o intercâmbio surge primeiro a possibilidade e depois uma necessidade, ele coloca como necessidade, da alienação dos indivíduos, né? E que a produção de excedentes e o consequente aumento da riqueza social não vão garantir uma classe trabalhadora mais rica, dado o surgimento de distinções de classe e, portanto, uma alienação quantitativa do trabalho. Mas também essa alienação ela é qualitativa, né, entre a classe trabalhadora e a natureza,
porque apesar de estarem diretamente ligados à natureza pelo uso da capacidade de trabalho, eles são alienados do seu próprio produto. Então, essa alienação, como eu já disse, do próprio produto se configura aí no argumento do Smith numa alienação à própria natureza. Deixa eu avançar aqui para passar a palavra para a Karina. Na parte final desse item, o Smith ele vai dizer que com a produção para troca, a produção da natureza ocorre em escala ampliada. Os seres humanos não produzem somente a natureza imediata da sua existência, mas produzem toda a textura social de sua existência. Então, com a generalização da produção de bens e com as relações de trocas que antes eram isoladas e feitas em grupos específicos de pessoas, isso passa a ser interligado em um contexto social concreto. Aí na página 82, final da página 82, o Smith vai dizer o seguinte: estão unidos como um todo social, não mais por causa da unidade genérica dos indivíduos sociais, mas através das instituições sociais que se desenvolveram imperiosamente para facilitar e regulamentar o intercâmbio de bens, o mercado, o Estado, o dinheiro e classe, a propriedade privada e a família. Emerge a sociedade como tal, facilmente diferenciada da natureza. A intervenção do homem criou uma ruptura, né, entre sociedade e natureza, entre a primeira e a segunda natureza. A segunda engloba exatamente as instituições sociológicas que facilitam e regulamentam a troca de bens, direto ou indiretamente. A unidade local, isolada, cede lugar a uma unidade social mais ampla. A segunda natureza é produzida a partir da primeira. Ela é produzida de dentro dessa primeira natureza, né? Então, essa ideia aí, que encerra esse item, né, de uma primeira e de uma segunda natureza, é uma ideia que o Smith ele vai aprofundar aí nos itens seguintes. Aí eu vou passar para a Karina, e a Karina vai mostrar, enfim, como que ele vai, no final das contas, dizer que essa distinção entre uma primeira e uma segunda natureza, ela não faz assim mais sentido, tá? Karina, tá contigo. Tá bom, obrigada. Bom, boa tarde, né? Primeiramente, que eu nem cumprimentei o pessoal. Bem, então, eu sou Karina, já fui estudante da USP por 20 anos, só para me apresentar melhor. Fiz graduação, mestrado, doutorado e também pós-doutorado na Universidade de São Paulo, e estou aqui na UDESC faz 4 anos que eu estou trabalhando aqui como professora. Bom, então, dando continuidade aí à exposição que o Edu começou, nesse terceiro item, então, a produção capitalista, ele vai finalmente falar sobre a produção da natureza no capitalismo, né? E aí ele começa, logo no início desse trecho, dizendo que a estrutura de relações econômicas no capitalismo, né, implica uma relação diferenciada com a natureza. Isso está na página 87, né? E essa estrutura de relações, então, econômicas, vai levar a aspectos, né, da determinação, a determinação da relação com a natureza no capitalismo, vai para ele ter 4 aspectos que ele vai tentar trabalhar aqui no texto, né? Então, ele fala da natureza como objeto de produção, a natureza humana, né, as determinações em relação à própria natureza humana, como o Edu já veio falando, a natureza humana entendida como construída pelo próprio processo do trabalho, né, o processo de reprodução da força de trabalho e a consciência humana, né? Então, esses 4 aspectos estão colocados aí,
como aspectos da determinação da relação da sociedade com a natureza no capitalismo. Então, ao longo desse item, ele vai trabalhando esses aspectos. Então, em relação à natureza humana, né, ele começa falando sobre isso, né, ele fala que o homem vai se tornando, pela alienação, então, do trabalho, se tornando cada vez mais fragmentado, o trabalho, um trabalho cada vez mais sem sentido, né, com habilidades intelectuais retiradas na proporção em que a ciência vai sendo incorporada no processo de trabalho. Então, é bem interessante isso, né? Quanto mais a ciência vai se tornando algo necessário e inclusive, indispensável por conta do dinamismo tecnológico, né? Colocado no processo do valor, né? Conforme isso vai acontecendo, na mesma proporção em que a ciência avança, ele diz o trabalhador e a qualidade do trabalho e a própria natureza, então, humana do trabalhador vai ficando precária, né, ficando ruim. Então, aqui na página 90, ele coloca lá uma citação que diz assim, no meio da citação ele diz, todos os meios para o desenvolvimento da produção transformam-se em meios de dominação e exploração dos produtores. Eles mutilam o trabalhador em fragmentos do homem, degradam-no para o nível de um apêndice da máquina, destroem todo o remanescente do encanto do seu trabalho e transformam-o num labutar odioso. Eles retiram deles as potencialidades intelectuais na mesma proporção em que a ciência é incorporada como um poder independente, né? Então, a natureza humana, nesse sentido, na produção capitalista, vai tendo esta característica, né? Uma natureza humana mediada cada vez mais por um trabalho sem sentido e que vai tornando o homem cada vez mais fragmentado enquanto ser, né? Ele diz que, sobre a reprodução da força de trabalho, o processo de produção da natureza aparece como um processo de produção da própria vida, não é? Então, ele aqui diz, né, que na página 91, 92, né, que quanto mais, por mais que se queira, aqui, né, a produção da força de trabalho, como qualquer mercadoria, é suscetível a flutuações periódicas do processo de acumulação, né, e aí essa flutuação, essas periódicas vão ser cada vez mais, as tentativas de controlar, de regular essas flutuações a partir de inovações tecnológicas, né, então ele fala anticoncepcionais, tecnologias médicas, engenharia genética, né, então aí ele fala na esfera, né, nessa esfera, né, ou seja, na esfera da produção da força de trabalho, a produção da natureza é também um fato complexo. A mercadoria produzida dessa forma é um produto social, frequentemente, visto como o primeiro progresso na produção da natureza. Os bebês de proveta são corretamente vistos como a última etapa. O que começa, de um lado, com a indeliberada produção das mãos, e, de outro lado, como os mais primitivos meios de regular a gravidez, se transformam juntas num único processo, o processo de produção da vida, né? Então, é bem interessante, né? A primeira, assim, talvez uma forma bem fácil, objetiva da gente perceber que a produção da natureza está acontecendo, né? Quer dizer, que a natureza é produzida no próprio processo social, é essa do controle, né, da força de trabalho, da reprodução da força de trabalho, a partir dessas tecnologias que vão, então, mediando, controlando, tentando regular a própria produção da vida, né. Depois, ele vai falar sobre a consciência de classe, que há uma homogeneização tendencial dessa consciência de classe, mas que ela não é uma tendência, ela não é completamente, não ocorre finalmente, né, como um todo, e isso é bem interessante, que durante todo o texto ele vai fazendo um jogo para que nós entendamos que
se há alguma natureza humana, isso eu achei muito interessante no texto, a natureza humana, se há algo de natural no homem, seria a sua capacidade de se revoltar, né, de reagir às condições precárias de vida, ou seja, né, a situação em que ele não consegue mais dar conta das suas necessidades colocadas, necessidades colocadas socialmente. Então, por isso que ele vai dizer que, ainda que a consciência tenha uma tendência à homogeneização dessa consciência de classe, que há sempre uma perspectiva de revolta, né, de possível mudança. Bom, e aí, finalmente, na página 93, ele fala, né, ele afirma que a produção da natureza é a produção em geral, né? Então, aí retoma essa ideia de que, desde o início, né, que ele coloca lá no primeiro item, né, que desde que o homem começa a produzir os seus meios de vida, ele está produzindo a natureza. Então, isso coloca para nós que a produção da natureza não é um processo exclusivo, e ele vai dizer isso aqui, do capitalismo. A questão é que, no capitalismo, há essa relação, né, essa produção se torna global e há uma mudança, como ele vai falar, qualitativa da relação do homem com a natureza, e essa, então, mudança qualitativa vai levar com que a natureza seja produzida, né, de dentro e como parte da segunda natureza, né? Então, aquilo que é aquela divisão em que a primeira natureza é entendida como aquilo que não é produzido, né, o que não é resultado da transformação das atividades humanas, e a segunda natureza, que seria, então, aquilo que é produzido, criado pelo homem, ele vai dizer que essa divisão vai cada vez mais perdendo sentido, né? E que a própria primeira natureza é produzida dentro e como parte da segunda natureza. E aí ele vai aprofundar isso ao longo desse trecho, né? Então, a relação com o homem, a relação com a natureza é uma relação de valor de troca, né? Então, isso ele coloca na página 94. E essa é a base, então, da mudança qualitativa, né, da relação homem-natureza no capitalismo. Então, ele diz lá na página 94, no finalzinho do primeiro parágrafo, ele diz: a produção capitalista e a apropriação da natureza é realizada não pela satisfação das necessidades em geral, mas pela satisfação de uma necessidade em particular, lucro. Na busca do lucro, o capital corre o mundo inteiro e coloca uma etiqueta de preço em qualquer coisa que ele vê. E a partir desta etiqueta de preço é que se determina o destino da natureza, né? Bom, a destinação, então, a distinção entre primeira e segunda natureza, como eu falei, perde o sentido, e a primeira natureza passa também a ser produzida, né? Ele vai, então, falar sobre isso. A natureza, então, nesse sentido, entendida como uma natureza produzida, também muito importante essa ideia, não é a natureza é produzida como totalidade, né? E não uma natureza simplesmente imediata, transformada, não é só disso que se trata, né? Então, ele vai falar assim, que a primeira natureza, ela é pensada, ela é concebida e é produzida nos termos do valor de troca. Então, dizer que é na sua totalidade, que a primeira natureza é agora produzida dentro da segunda natureza, quer dizer que essa concepção, né, aquilo que se... todo esse sistema de valores, todo esse sistema ético, né, os valores éticos da sociedade, todas as leis do mercado que formam, então, o que o Engels chamou de segunda natureza, né,
e não mais simplesmente a distinção prática formal entre o que não é produzido diretamente pelo homem. Quer dizer, segunda natureza aqui entendida como esse sistema legal, como essa abstração sobre a natureza. Então, a primeira natureza, ela vai ser toda pensada, produzida, concebida, dentro desse sistema, a partir desse sistema de valores, não é? É isso que ele quer dizer com a natureza ser produzida como uma totalidade, e também a primeira natureza ser, então, concebida ou produzida dentro da segunda natureza, né? Então, não é só apenas uma concepção material que a gente está para definir o que a gente está chamando, o que ele está chamando de segunda natureza, de primeira natureza, né? Na página, então, 95 e 96, ele, então, vai dizer que a natureza, ela não é, então, como eu disse, não é imediatamente, não é a natureza imediata que é produzida, mas a natureza enquanto totalidade, não é? E aí, tem uma passagem muito interessante, deixa eu ver, antes de eu chegar lá, que é na página 95, né? No finalzinho da 95, então ele diz, a natureza material é produzida como uma unidade no processo de trabalho, a qual é conduzida pelas necessidades, pela lógica e pelas idiosincrasias da segunda natureza. Nenhuma parte da superfície terrestre, da atmosfera, dos oceanos, dos substratos geológicos ou dos superestratos biológicos estão imunes à transformação pelo capital, né? Em forma de uma taxa de preço, todo valor de uso é derivado como solicitação do processo de trabalho e do capital, né? Por sua natureza, a quintessência socializada é forçada a transformar em mercadorias todas as solicitações. Então, e aí ele vai, né, há uma provocação, na minha opinião, assim, essa forma de colocar, porque ele vai quebrando com toda a ideologia da natureza que está no primeiro capítulo, né, colocado como uma natureza externa, uma natureza intocada, uma natureza que tem uma sagrada, né, nesse sentido, colocando, então, que no capitalismo toda essa primeira, isso que é entendido como primeira natureza, está à disposição do valor de troca, né? Bom, deixa eu ver aqui, não me perco. Não é aqui mesmo. Então, aí mesmo nessa página 96, ele vai dizer que, nesse sentido dessa produção enquanto totalidade, a natureza é produzida não só como mercadoria, né, mas como resultado também não intencional do processo produtivo contraditório, né? Então, ele vai dar exemplos aqui, o que, na verdade, para nós hoje é bastante factível de compreender o que ele está dizendo, né? Ele diz, né, que no finalzinho desse segundo parágrafo da 96, ele diz, mas, comumente, alguns aspectos da natureza podem ter sido alterados dramaticamente em sua forma física pela atividade humana, sem que houvesse, de alguma maneira, um investimento de tempo de trabalho socialmente necessário. A produção da síndrome do choque tóxico, câncer e outras doenças humanas, eu diria o Covid-19, produzidas, são muitos exemplos, né, assim como as alterações climáticas oriundas da atividade humana. Como elementos da primeira natureza, eles são produzidos, embora não como mercadorias, né? Então, aí a gente vai ver que ele tem outros textos, sobretudo o texto dele, Natureza como Estratégia de Acumulação, em que ele vai aprofundar melhor essa ideia, né? Vai trabalhar mais, as consequências dessa natureza produzida enquanto resultado de uma dialética interior-exterior, né? Em que essas
as doenças, em que as mudanças climáticas, ou seja, toda a alteração do que a gente chama das condições ambientais para a própria reprodução do sistema capitalista, essas transformações que são, na verdade, aparecem como resultados indesejados, né, do processo produtivo, são parte integrante dessa produção da natureza que é contraditória, né? Então, dessa natureza entendida como produzida de forma total, né? Então, por isso que não, quando se fala em produção da natureza capitalista, a gente não está falando só da transformação imediata, mas também daquilo que é o resultado indesejado, não planejado, né, da própria produção social, né? Então, aqui em vários momentos, o texto vai voltar nisso, né? Aqui ele fala disso aqui na 96, mas novamente na página 100, na página 105, ele também volta nessa ideia desse negativo do processo, desses resultados indesejados. E, claro, aqui a gente poderia dizer que nós estamos vivendo um momento bem peculiar em relação a isso, já que vivemos uma crise sanitária provocada justamente por transformações ao longo aí da história, né, da apropriação dos ecossistemas e do desmatamento, que foi proporcionando a criação, né, desse vírus pelo próprio momento histórico que a gente vive, né? Então, ele só se cria, ele só existe porque ele, nessa dialética das relações internas, ele foi podendo sofrer mutações, né? Foi sofrendo mutações a partir daquelas atividades, das ações, das transformações que nós, sociedade, provocamos, né? Em vários ambientes aí, em diferentes ambientes, né? Esse é um processo que está acontecendo sempre, mas as mutações virais, as próprias bactérias que estão também se transformando, mas o fato é que, acontecendo sempre a partir também, estou dizendo, da interação desse metabolismo com a sociedade, mas o fato é que essa transformação atual se transformou, esse ser, né, que nem vivo ele é considerado, o vírus, se coloca como uma possibilidade real, né, de impedir a continuidade da reprodução social nos termos capitalistas, né. Bom, deixa eu voltar aqui, senão vou me perdendo. Bom, então a produção, na página 97, ele fala justamente eu coloco aqui como, ele coloca que a produção da natureza, inclusive, quebra com essa noção de natureza intocada, ele não usa esse termo, natureza intocada, eu que estou dizendo, mas quando ele vai colocar aqui que tudo aquilo que é entendido como algo que está protegido, né, nos chamados parques nacionais, né, esses ambientes que são, então, pensados para proteção, conservação ambiental, na verdade, são produções, né, são também naturezas produzidas, né, e aí, inclusive, na minha tese, eu chamo isso de a produção da natureza conservada, né. Ela é entendida como uma natureza intocada, mas ela só está protegida por conta da determinação da sociedade, de ter decidido que nessas áreas os processos biofísicos iriam seguir determinado caminho, né? Isso é uma decisão social, da sociedade, né? E a própria noção de conservação é fruto dessa produção da natureza capitalista. A própria conservação noção de conservação decorre da produção da natureza capitalista. Bom, então, aí ele vai fazer toda uma argumentação para mostrar que as leis naturais do capitalismo, na verdade, são leis sociais, né, que
tudo isso para argumentar que o que ele está chamando de produção da natureza não quer dizer que a sociedade não tenha que a natureza não tenha leis naturais, né? Então ele vai dizer, sim, as leis naturais, como ele vai comparar, né, a lei do valor com a lei da gravidade, dizendo então que qualquer sociedade está sujeita às leis da gravidade, que toda a sociedade, e que a sociedade pode se contrapor a ela, pode aprender com essas leis da natureza e aí aplicá-las ao seu dispor, né, aquilo que for definido socialmente, mas que a lei do valor não é uma lei natural, né, é uma lei que foi, que é, então, definida a partir da determinação da sociedade capitalista. E ele vai dizer que a diferença, então, é que a lei da gravidade, as leis da natureza, podem ser, então, aplicadas conforme, eu disse, as nossas necessidades, mas elas não podem ser destruídas, né? Ele fala, a lei da gravidade não pode ser destruída, a lei do valor pode ser destruída, né? Então, nesse sentido, ele vai dizer que a lei social, a lei do valor é uma lei social experienciada como uma lei natural, né, entendida como lei natural, mas que, na verdade, não é uma lei natural. Bom, aí ele vai falar da noção de crise, eu já estou terminando, tá, que o Eduardo está mandando terminar aqui. Ele vai falar da noção de crise, né, que a produção da natureza a produção da natureza é o meio pelo qual as contradições internas do capitalismo se concretizam, né? Então, a escassez, a noção de escassez que a sociedade capitalista vive normalmente nos momentos de crise, é na verdade, produzida também a partir da natureza, assim, é uma escassez produzida na natureza e não uma escassez da natureza, né, como normalmente se entende, e a crise, então, não se coloca como a relação entre homem e natureza exterior nesse sentido, né? A natureza, como muitos vão hoje, né, avaliar o que a gente está vivendo, o vírus é o nosso inimigo, né, uma visão de que a natureza está se voltando contra nós, né, uma noção de vingança da natureza, né? Se a gente entende que a natureza é produzida, então, socialmente, não há uma crise de uma relação homem-natureza, natureza exterior, mas sim uma crise provocada pela própria produção da natureza enquanto contraditória, né? Já que ela reproduz as contradições, a produção da natureza é uma produção, no capitalismo é uma produção contraditória, já que o desenvolvimento capitalista é contraditório, né? Bom, estou correndo pra caramba aqui, tá? E, na conclusão, tá bom, ele vai chamar a atenção para essa diferença entre dominação e produção da natureza, né, novamente, que ele já está no capítulo 1, né, ele trabalha essa ideia de dominação enquanto uma ideologia da natureza na sociedade moderna, e aqui, então, ele vai retomar dizendo que, na verdade, domínio, né, a ideia de domínio está circunscrito a essa noção dicotômica da natureza, né, e que a produção da natureza traz, como a gente percebe na argumentação dele, um caráter político para análise da relação sociedade e natureza. Então, ele vai dizer que aqui nesse texto, nem tanto, mas até em outros textos, ele vai deixar claro essa noção de que o domínio da natureza nunca é possível completamente, há sempre por mais que se tente controlar os processos, aprender e controlar os processos biofísicos, há sempre
uma parte que escapa, né, que, portanto, nunca vai, essa busca pelo domínio uma busca que nunca vai acontecer, nunca vai, de fato, se concretizar, e que, então, a gente deveria se preocupar com a produção da natureza, porque a produção da natureza, sim, pode ser controlada, ou seja, para quem, como a gente vai produzir a natureza, para quem, para quê, né? São decisões políticas que, essas sim, estão na mão, né? Estão no nível da possibilidade de controle da sociedade, né? Então, aí ele coloca, claro, o socialismo como o caminho, né? A possibilidade em que essa luta pelo controle do que é ou não é socialmente necessário, no socialismo que ele coloca que isso poderia acontecer, que a gente poderia, então, deixar de estar vivendo como se as leis, né, sociais fossem leis naturais e passasse, de fato, a definir, a controlar a produção da natureza, né? Então, ele diz que a esfera política que envolve as decisões de como, para quem, para que nós vamos produzir natureza, está nesse âmbito do que ele está chamando de produção da natureza, tá? Então, só para terminar, aqui no finalzinho da 107, ele vai dizer, através do trabalho humano, a produção da natureza na escala global, através do trabalho humano e da produção da natureza na escala global, a sociedade humana colocou-se no centro da natureza. Desejar coisa diferente é nostálgico, né? Aqui ele está fazendo essa crítica à ideologia da natureza da sociedade moderna. Precisamente, essa centralidade da natureza é o que impulsiona a louca busca do capital realmente para controlar a natureza, mas a ideia de controle sobre a natureza é um sonho. É o sonho acalentado cada noite pelo capital e suas classes, em preparação para o próximo dia de trabalho. Verdadeiramente humano, o controle social sobre a produção da natureza, contudo, é o sonho realizável do socialismo, né? Então, e aqui ele faz é interessante, né, que ele faz antes disso ele faz aqui uma diferenciação que é ou o socialismo ou o barbarismo, né, segundo o Marx, que seriam os possíveis caminhos. E aí ele fala que quando ele está escrevendo o texto, né, ele coloca que uma ameaça atômica seria hoje, né, naquele momento, o que estava demonstrando uma possibilidade do barbarismo, né? E aí eu diria, né, que hoje estamos com o coronavírus, justamente demonstrando para nós, né, esses dois caminhos, o caminho da barbárie ou o caminho de uma superação desse sistema capitalista que a gente vive. Bom, é isso, gente. Acho que nem sei quanto tempo eu falei, se eu corri muito, mas eu tentei aí dar conta. Obrigado, Karina. Obrigado, Eduardo. Chegaram alguns comentários, algumas perguntas aqui no chat. Eu vou separando elas e vou fazer um bloco com umas 3 ou 4 perguntas, tudo bem? São 2 comentários iniciais. A Amanda, ela lembra do Hobbes. Ela diz que o Hobbes faz também essa relação, aliás, que o Hobbes diz que a imaginação é o que diferencia o homem dos demais seres vivos, né? Um pouco mais para baixo, a Mayara lembra do Milton Santos. Ela comenta que a segunda natureza, para o Milton Santos, está relacionada com o conceito de meio técnico, científico, informacional. E aí tem 2 perguntas interessantíssimas, que uma é do Ricardo Irata. Ele pergunta como Neil Smith avança e atualiza uma teoria para geografia. E o Leônidas aproveita o gancho dessa pergunta do Ricardo para saber se o Neil Smith aprofunda ou, por outro lado, acaba divergindo da concepção de natureza como aparece em Marx. Por favor.
Edu? Quer que eu comece? Uhum. Então, meu entendimento, o Smith ele não vai divergir, entendo eu, do que o Marx coloca de natureza, né? O Smith ele vai mostrar, né, como que ao longo da teoria, ao longo do trabalho do Marx, vai aparecendo a noção de natureza, e ele, apesar de nunca ter sistematizado, né, essas ideias, não ter sistematizado esse conceito, isso é importante dentro da obra do Marx, né? E aí o Smith vai justamente fazer esse trabalho, ele vai, a partir de como que o Marx vai trabalhando os diferentes momentos, né, da sua obra, né, da ideologia alemã, o objetivo dele era no Capital é outro. Então, como que ao longo, né, da obra, né, do Marx, essas diferentes concepções que vão aparecendo, elas não são antagônicas, e sim elas vão mostrando, vão elucidando diferentes momentos, vão elucidando diferentes processos, vão lançando luz sobre diferentes coisas. E quando o Smith ele traz a noção de produção, a noção marxista de produção, para trabalhar a natureza, eu acredito que ele vai, então, trazer uma contribuição a mais, né? Ele vai, a partir desse entendimento, né, da produção, né, dentro dos momentos lá que o Marx coloca, né, da produção, da circulação, do consumo, ele vai trazer essa noção de produção para que a gente entenda a natureza, para que a gente, então, analise como se dá essa relação entre as sociedades humanas e os elementos não humanos. Então, aí há uma contribuição, né? Há um avanço, acredito, na noção, então, do que o Marx coloca sobre a natureza. Se a Karina quer complementar. Acho que é isso, assim, há um aprofundamento, que ele coloca se tem uma divergência ou um aprofundamento, né? Eu acho que tem um aprofundamento, até tem um momento que ele diz, nesse texto que ele diz, às vezes eu fico confuso, que agora, né, no século XX, né, que é quando ele escreve o texto, é muito mais fácil de perceber, né, está muito mais claro a produção da natureza do que quando Marx escreve o Capital. Tem um momento que ele fala isso. Então, eu acredito, sim, que eu acho que a teoria ela está sempre em transformação, né? Está sempre cabe a nós fazermos esses aprofundamentos, esses avanços, né? No nosso momento histórico. Então, eu não acho que ele, como o Edu já colocou, eu não acho que ele diverge, muito ao contrário, acho que ele vai aprofundar a partir das pistas, como ele mesmo colocou, que o Marx deixou na sua obra em relação à natureza, né? Aí sobre essa contribuição, qual é a contribuição para uma teoria da geografia, né, a produção de uma teoria para a geografia, Ricardo, eu acho que é uma contribuição bastante interessante, porque, veja, uma proposta, né, é uma noção, é uma proposta que vai no sentido de realmente pensar essa dicotomia, e superar a dicotomia do tratamento da relação sociedade-natureza na própria geografia, né? E aí, para quem está estudando uma geografia entendida como geografia ambiental, essa discussão ambiental, é uma contribuição muito importante, né? Porque realmente faz com que a gente consiga perceber que, eu posso falar, a gente sempre fala do lugar da gente, né? Mas eu estudei a questão da conservação ambiental e a possibilidade, então, de pensar, né, as ações, as políticas públicas e toda a forma de se
territorializar essas políticas, de produzir o espaço, não é? A partir de uma noção de natureza conservada, na verdade, tudo isso é fruto dessas mesmas contradições da produção capitalista da natureza, não é? Então, é uma chave aí que se abre, né, de interpretação, e de possibilidade de interpretação da realidade bastante interessante, tá? Então, na minha opinião, é uma contribuição bem importante. Agora, pensando na situação que nós estamos vivendo atualmente também, né, essa crise que se coloca a partir de um vírus criado, portanto, a partir dessa perspectiva, a gente entende que ele é um vírus criado por nós, né, criado por nós nesse sentido da relação metabólica que estabelecemos com a natureza, que no capitalismo é uma relação degradante, e as nossas essas transformações intencionais causam outras que não são intencionais e que se colocam agora como resultados que colocam a impossibilidade da reprodução da sociedade tal como ela é nesse momento, né? Então, isso é bem interessante nesse momento, de perceber que a natureza realmente é produzida. Acho que nesse momento isso fica bem claro. Tem mais alguma coisa? Temos mais algumas perguntas ainda. Obrigado pelas respostas. O Anderson, ele faz uma pergunta bem longa e depois ele tece um comentário em cima disso. Eu vou tentar resumir um pouco a pergunta e depois eu vou ler todo o comentário dele, que eu achei interessante, porque ele traz a noção de renda da terra, que é uma discussão bem longa que tem no Smith, só que em outros trabalhos, não aparece tanto no desenvolvimento desigual. O Anderson diz que quando o Smith tenta pretensamente superar a questão da noção burguesa de natureza, para isso ele precisa apresentar a noção de produção da natureza, que seria essa relação metabólica entre homem e natureza. E aí entra a pergunta dele. Essa concepção não repõe a cisão sociedade e natureza que o autor pretende superar, na medida em que pressupõe justamente uma natureza exterior ao homem, que foi, no entanto, historicamente produzida e transformada? Essa é a pergunta. E aí o comentário dele, eu vou ler integralmente aqui. A própria noção de valor de uso, em Smith, aparece como produto do trabalho humano sobre a natureza. Primeira natureza. Também a segunda natureza, mercadoria, valor de troca, aparece como produto do trabalho social sobre a natureza. É preciso superar esta noção de natureza natural, que está em Smith, na medida em que a natureza é, sobre o capitalismo, uma abstração, forma aparente. Daí a noção de renda da terra, renda diferencial 1, em Marx, ou seja, aquilo que não é produto do trabalho humano. Esse é o comentário. Aí tem se vocês quiserem responder agora, eu já abro. Ou eu posso fazer mais uma, que é a pergunta do João sobre justamente a pandemia que a Karina estava comentando agora. Posso fazer? Aí fecha esse bloco? Acho que sim. Pode? Tá. Pode. A pergunta do João sobre a pandemia é que a pandemia de Covid-19 suscita diversas questões a respeito da produção da natureza na sociedade capitalista. Uma delas é que a circulação de mercadorias, dentre elas o trabalho, possibilitou a rápida disseminação do vírus. Isso significaria que a própria pandemia é um produto, pelo menos nesse aspecto, um produto social? Se sim, ele seria também em outros aspectos? E quais? É isso, fechamos esse bloco. Por favor, vou fechar o microfone agora. Quer começar, Karine, o complemento? Tá, bom, essa é uma discussão grande sobre a questão da renda da terra, da noção de renda da terra. A gente, até na tese, fala um pouco sobre isso, sobre a noção de renda da natureza, né, que seria, nesse sentido de superar a noção de natureza externa, né, de natureza como algo natural, natureza natural, como você coloca, Anderson. Veja,
aqui a natureza, aqui no texto mesmo ele diz, né, em um determinado momento, que a natureza existe antes do homem, isso é óbvio, assim, é um fato, né? A questão é que, a partir do momento em que o homem começa a produzir seus meios de vida, ele vai, ou seja, que ele surge, então, enquanto ser natural, e não só natural, como ser social, o seu metabolismo com a natureza, com aquilo que e aí a gente pode dizer o não humano, né, porque, veja, há sempre, como ele, né, o que está fora de nós, mas este fora está em relação conosco o tempo todo, desde do nosso processo respiratório, né? A gente, como outro dia o Edu estava falando isso, né? Quando a gente respira, né, o ar que entra sofre modificações dentro do corpo nosso e a gente devolve esse ar já diferente daquele que entrou. Então, a gente é modificado, esse ar modifica a gente, e a gente modifica esse ar. Então, essa é a dialética das relações internas que o Marx fala, e que, portanto, nesse sentido, assim, indo lá para, fazendo indo para uma conclusão, né, extrapolando, a própria noção de natureza não existiria nesse sentido mais, né? O que é natureza, o que é a sociedade, né? Sempre que existem duas coisas diferentes, sim, mas elas são diferentes em si, mas elas são ao mesmo, esse em si só pode ser entendido na relação. Então, é um exercício mental, eu diria, da dialética que a gente precisa estar sempre fazendo. Então, eu não acredito, até o próprio Smith no final vai falar isso, né, que ele é criticado por uma visão ainda antropocêntrica, e os próprios críticos dele vão falar disso. Tem vários autores que vão tecer críticas em relação a essa teoria por conta de parecer se manter na dualidade, ou de fincar o pé no social, no homem, né, da relação aí, na relação homem-natureza, mas acredito que como eu falei, tá para nós, tá colocado para nós essa tarefa de aprofundar, né, essa teorização também, né? Isso não é uma coisa acabada. E o nosso querido Smith faleceu e deixou para nós essa tarefa, né, de aprofundar essa análise. Você quer falar sobre isso, ou quer falar sobre a pandemia, Edu? Você fala assim? Pode completar sobre a pandemia. Acho que aqui um pouco eu falei, João, que justamente, né, que você coloca assim, suscita diversas questões a respeito da produção, se ela seria criada, se ela teria sido criada pela sociedade, sim, exatamente, né, nosso modo de produção, que é dependente da troca, possibilitou que esse vírus se espalhasse, exatamente por conta da nossa intensidade de troca, que ele se espalha com tanta facilidade, porque ele se adapta, então tem as suas características, né, lá, biológicas, mostram que ele tem facilidade em passar de uma pessoa para outra. Agora estão dizendo, inclusive, que é pelo ar que passa também, né, que ele fica em suspensão no ar por um tempo, nas gotículas, né, que ficam em suspensão. Quer dizer, então, toda essa organização da sociedade capitalista, claro, possibilitou que esse vírus existisse nesse momento histórico. Então, a gente, de fato, cria a pandemia. E em que outros aspectos, como eu falei, o aspecto de que a gente ao ir transformando os ecossistemas, os estudos mostram que uma série de
que é o aumento do desmatamento, não é? Tem feito com que uma série de vírus, né, e bactérias que não tinham contato com o homem, que abrigavam, que estavam, que viviam em outros animais, mas que nesses outros animais não eram, não desenvolviam uma relação patológica, passassem, né, para o corpo humano, para o organismo humano, o que os biólogos chamam de barreira de espécie, né, superação da barreira de espécie. E aí, ao acontecer isso, sofrem mutações no corpo humano, e aí para se adaptar, e aí, ao se adaptarem, tem uma relação que é patológica conosco. Então, sim, a gente pode dizer nesse sentido que o próprio coronavírus é um produto social, porque ele só existe dessa forma, né, por conta desse metabolismo que vem sendo tecido aí durante a história, né? Então, ele existe nesse momento histórico, ele não existiria em um outro momento histórico dessa forma, né? Com essas características, esse vírus. Acho que é isso. E também, João, e colegas, um aspecto que eu considero importante é o próprio local da origem, né, do coronavírus, que é o que propiciou a pandemia. Quer dizer, foi na China, né, um centro econômico global, e que a partir dessa circulação de mercadorias, inclusive o trabalho, como você mesmo cita na pergunta, João, isso foi para o mundo, porque a gente sabe, né, da intensa troca que existe e da circulação de pessoas e mercadorias e produtos, serviços da China para o resto do mundo, né? Dá para comparar, por exemplo, com o vírus Ebola, cuja origem é em outro continente, no continente africano, em um local onde essas trocas de mercadorias com a sociedade mundial, elas são muito menos intensas. E aí houve a possibilidade ali de conter a propagação do vírus, e ali aquela epidemia local, ela não se transforma, como agora no caso da Covid-19, numa pandemia. Então, isso tudo mostra para a gente como que essa pandemia, a disseminação do vírus, elas são produto do nosso modo de produção, como a Karina falou. São fruto do nosso modo de vida, do fruto das relações sociais e econômicas, e não uma consequência natural, né? E aí sim essa natureza mostra-se claramente como sendo uma natureza ela produzida dentro do capitalismo, e não como algo exterior, né? Algo que está nessa relação interna, nessa relação metabólica dos humanos com os não humanos, né? Acho que é isso, basicamente. Obrigado, Karina. Obrigado, Eduardo. Eu gostei muito da resposta de vocês sobre a pandemia, porque eu e o João recentemente publicamos um artigo sobre a pandemia de Covid-19, né? E nós utilizamos justamente essa metodologia que o Smith apresenta sobre a produção da natureza e o debate que ele faz já no final da vida sobre os desastres naturais. O artigo está no Drive, quem se interessar pode acessar aquele link que nós mandamos por e-mail. E eu acabei de colocar também o artigo que a Karina citou da produção da natureza como estratégia de acumulação. Se alguém quiser, já está lá no Drive, todos os artigos. Eu vou pular a pergunta aqui direto para o Leônidas, que ele pediu para fazer essa pergunta e abrir para todos os participantes, tá? Não só para os dois debatedores. O Leônidas ele quer saber se os nossos colegas não brasileiros que estão acompanhando o debate, como dá essa discussão do New Smith nos países de vocês. Nós tivemos muita inscrição de colegas da Colômbia, do Equador, da Bolívia. Nós gostaríamos muito de saber como está essa discussão dentro da academia nos seus países. Quem não quiser falar, pode colocar aqui no chat, que vai ficar tudo gravado, a gente consegue recolher depois. Ou quem quiser preparar alguma fala para as próximas reuniões, também sinta-se à vontade que a gente abre, tá? Voltando aqui para as perguntas, o Gino, aliás, o Ricardo, antes
tem uma questão. Se existe uma natureza plastificada ou artificial? Foi uma pergunta bem sucinta e muito boa. Eu achei bem curiosa a pergunta. O Gino, ele está perguntando sobre a criação dos parques e das áreas de conservação. Por que a criação desses parques e das áreas de conservação tem relação com a produção capitalista de natureza? Tem relação com a forma hegemônica de controle e organização do território por parte do Estado e das nações? E depois tem uma... Vocês querem responder essas daí já, ou eu posso fazer mais uma? Pode fazer mais uma. Tá. Já temos uma resposta aqui para o Leônidas, né, da Carla. E tem uma pergunta aqui do Eduardo Cunha. Dentro do debate sobre a relação metabólica, a acumulação de trabalho morto ao longo da reprodução da sociedade capitalista expõe a natureza como objeto de produção e como elemento natural fora do capitalismo. Legal. Acho que eu vou começar, Karina, você, até porque tem uma pergunta aqui que é diretamente para ti, né? A questão de uma natureza plastificada artificial. Da forma como eu entendo, a produção de elementos pela humanidade, né? Mesmo se a gente for pensar em tudo que a humanidade produz, de clones, até manipulação genética nas mais variadas formas, até pensando em todos as máquinas, equipamentos, toda a tecnologia gerada pelo homem, eu não considero isso como algo plastificado ou artificial, né? Na medida em que o ser humano, desde que está aqui no planeta, se relaciona com os elementos não humanos e produz a natureza, isso é uma consequência, ou isso é a fase atual de como a humanidade produz a natureza, utilizando-se aí do que nós temos de natural, que é a nossa capacidade de produzir esses elementos, de gerar esse conhecimento, e isso é socialmente acumulado. Então, nesse sentido, eu não entendo que exista uma natureza artificial, né? O que o homem produz, sendo o homem um ser natural, o que o homem produz, eu particularmente entendo também como natural. Aqui o Eduardo coloca a questão metabólica, né? A acumulação do trabalho morto ao longo da reprodução da sociedade capitalista expõe a natureza como um objeto de produção. A natureza, na verdade, ela não é o objeto de produção. É a matéria, né, que nos cerca, que são os elementos através dos quais nós nos reproduzimos e produzimos ela própria, né? Dentro dessa questão dessa dialética interior, nós fazemos parte desse todo, né? Não é algo que está externo à sociedade, né? A natureza, ela faz parte da sociedade, e nós produzimos, e a acumulação desse do trabalho morto, né, ao longo da história aí do capitalismo, vai mostrando como isso está o tempo todo integrado, né? Como nós integramos, nós incorporamos e devolvemos, e à medida que incorporamos, transformamos e devolvemos algo diferente do que havia anteriormente. Então, não é algo que está, não é como um objeto, né, externo, mas algo que está incorporado, algo que está dentro. Pronto. Eu vou pegar esse gancho, porque eu acho que eu entendi que ele quis dizer que que expõe a natureza como objeto de produção e não como um elemento natural fora do capitalismo. Acho que é isso mesmo. Ela não é um elemento natural fora do capitalismo, mas sim resultado dessa interação, desse metabolismo que é a base da nossa relação com a natureza o tempo todo, uma relação metabólica que nesse momento histórico, né, no capitalismo, é um metabolismo
que resulta numa relação degradante, né? É isso, das próprias degradantes em todos os sentidos, né? Do próprio homem, inclusive, né? Degradante dos não humanos e do humano também. Então, sim, acho que expõe, sim, a natureza como objeto de produção, mas aí eu entendo que, como, ao mesmo tempo que ela é objeto, ela é também, a gente se apropria e devolve, né? Um objeto pensado a partir de uma dialética das relações interiores, de uma análise relacional. A outra pergunta, peraí, deixa eu voltar aqui. Por que a criação de parques, áreas de conservação, tem relação com a produção capitalista da natureza? Tem relação com a forma hegemônica de controle e organização do território por parte dos Estados-nações? Bem, Gino, eu fiz toda a minha discussão na minha tese sobre isso, tá? Eu falo sobre exatamente o que eu chamei de produção da natureza conservada. Por que ela tem a ver com a produção capitalista da natureza? Porque, resumindo, né, bem resumindo, a necessidade de conservar, a necessidade de conservação se põe na sociedade capitalista que tem esta relação degradante, né, metabólica com a natureza. Então, surge uma necessidade, uma noção de conservação que é fruto justamente desta relação que é degradante, né? E a noção de conservação que se coloca sobretudo de natureza intocada, né? É uma noção de que temos que salvar aquilo que sobrou, aquilo que está intacto ainda em relação às atividades da sociedade, né, produtivas da sociedade, né? E aí essa própria noção de salvar, né, ilhas naturais decorre de uma visão de natureza separada do homem, né, como se houvesse uma natureza intocada onde a gente ainda não chegou e que a gente tem que retirar do processo produtivo. Essa ideia é uma ideia própria da sociedade capitalista que pensa na relação sociedade-natureza de forma dual, né? E aí as políticas de conservação vão reproduzir essa contradição, né? Porque elas não conseguem conservar de fato, porque na verdade todas essas ilhas, os parques ou os outros unidades de conservação são concebidos como dentro dessa lógica do mercado, né? Seja mesmo retirando essas áreas do mercado para o turismo, para um uso mais indireto, seja as próprias rendas da natureza que vêm aí sendo cada vez mais frequentes, né? Em relação às unidades de conservação, terras indígenas e que são outras áreas entendidas como preservadas. Então, as próprias unidades de conservação, elas são geridas, pensadas pela lógica do valor de troca, né? E aí, no fim, a tal conservação esperada não acontece por conta dessas contradições, né? E ainda as populações tradicionais, que são aquelas que, de fato, conservaram, na nossa visão de sociedade moderna, né, a natureza, conservaram a natureza, né, entre aspas, são normalmente expulsas ou são impedidas de manter as suas práticas tradicionais, que se essas, sim, têm uma relação metabólica mais harmônica com a natureza, né? Então, a contradição se dá em todos esses termos, né? Inclusive na expulsão né, na negação do acesso ao território e a natureza nesse sentido, a essas comunidades que sempre, na nossa visão, conservaram, mas na verdade não é que elas conservaram, elas têm um modo de vida que tem um metabolismo mais
harmônico com a natureza, e aí a conservação é resultado disso, né, de um modo de vida. Então, se você pergunta se tem relação com a forma hegemônica de controle e organização do território por parte dos estados, tem também bastante a ver, sim, com a questão de criar áreas para o Estado ter o domínio dessas áreas, né, facilita esses investimentos futuros, né, em rendas da natureza. Então, é uma disputa também política, em uma disputa territorial, de controle do território nesse sentido, né? É muito mais interessante manter as áreas conservadas, entendidas como conservadas, na mão do Estado, por exemplo, do que de comunidades quilombolas, porque aí as comunidades quilombolas se elas têm o território sob seu domínio, elas vão ter uma autonomia maior no uso desse território. Agora, se você mantém essas comunidades dentro de unidades de conservação, e foi um pouco a discussão, também essa discussão que eu fiz na tese, você então tem uma facilidade, o Estado tem uma facilidade maior de controlar o uso desses territórios, né, e dependendo do interesse econômico, impor determinados usos, determinados projetos, determinados usos que vão facilitar a entrada de empresas, de interesses aí de setores do capital, né, diferentes setores do capital, não só do turismo, né, que é o mais imediato normalmente. Acho que era isso. Agradecemos bastante a resposta. Agora nós estamos chegando perto do teto já. Eu queria saber se está tudo bem a gente ultrapassar mais uns 10 minutinhos e até umas 6h10, só para finalizar a leitura desses comentários. Pode ser? Tá. Agradeço a Aritz também, que respondeu a pergunta do Leônidas. Muito obrigado. O Ricardo Hirata, ele faz um comentário de que já existem algumas pesquisas falando que o vírus possa ter surgido nos Estados Unidos. Eu queria saber se vocês estão cientes dessas pesquisas. Acho que tem algumas também falando sobre a Espanha, que ao que parece ainda não tem o sequenciamento genético deles, mas ao que parece na Espanha já encontraram em março do ano passado. E o Igor, ele faz uma consideração sobre a utilização do termo homem no sentido genérico para ser humano, né? Se vocês puderem responder também, só uma breve assim resposta para o Igor. Igor, em alguns artigos do Smith pós ano 2000, o Smith ele já começa a fazer essa diferenciação assim bem claro, né? Ele diferencia toda essa questão de gênero. After Geopolitics, que ele escreve em coautoria com a Deborah Cohen, isso está bem explícito mesmo. É um artigo muito bom. E é isso, eu queria abrir para vocês agora, para vocês responderem esses comentários e também fazer as considerações finais. Agradeço a participação de todos. Obrigado a todos pela presença aqui, a coordenação do GENS também, pelo convite para estar aqui discutindo, né, apresentando esse capítulo do Smith, e assim, começar pelo comentário do Igor. Igor, eu concordo plenamente com você, né? Então, sim, falando de mim, eu mesmo preciso, sim, de fato, fazer um esforço para utilizar, né, o termo humanidade, seres humanos, e não homem, né, homens, né, como o Marx faz, e como ali nesse momento, né, o Fernando já colocou que depois o Smith, em textos posteriores, ele vai abordar de uma outra forma, mas sim, é necessário, e aí eu vou falar de mim, da minha parte, que eu me policie, né, e faça esse esforço para não reproduzir, né,
esses sexismos e todo o status quo, né, do patriarcado existente aí na nossa sociedade. Então, obrigado, Igor, aí pelo comentário e pela crítica, sim, realmente merece sim uma reflexão. Em relação ao local onde o vírus surgiu, né, se é nos Estados Unidos ou na Espanha, eu confesso que eu não estou muito por dentro, não tenho leitura aprofundada sobre o assunto. Sobre a Espanha mesmo, eu não sabia. Eu vi reportagens recentes mostrando que foi encontrado o vírus no esgoto coletado em outubro do ano passado em Florianópolis, né? O esgoto foi coletado aí pela Universidade Federal de Santa Catarina para outros estudos, e aí eles foram analisar, né, essa água que estava lá armazenada e identificaram lá que que o coronavírus está lá presente, lá em outubro do ano passado, né? Então, aí agora o Fernando colocou essa questão de março do ano passado, enfim, muito provavelmente, aqui uma hipótese, né, na verdade, não é muito provavelmente, uma hipótese de que esse vírus pode estar em circulação, a gente já pode ter tido contato com ele há mais tempo do que se imaginava inicialmente, mas ali o fato dele estar em determinado local, que hoje é central dentro da circulação de mercadorias, de pessoas, como a gente já falou, né, que no caso a China, e a partir dali, daquele centro, né, isso ser disseminado, isso mostra ainda mais a nossa participação, a participação dos seres humanos, da sociedade, na produção dessa pandemia, né, não como sendo algo externo, de uma natureza externa ao homem, mas produzido. Aí as pesquisas, né, futuramente, né, podem mostrar para a gente se é da Espanha, se é da China, se é dos Estados Unidos, quando foi a primeira vez que esse vírus teve em contato com o homem. A gente sabe que os vírus têm uma capacidade de serem mutantes, né? Então, se esse vírus atual, quanto que ele já teve de mutação em relação a esse que foi encontrado lá em março do ano passado. Enfim, são questões aí que a ciência pode nos ajudar a entender melhor para, talvez, quem sabe, a humanidade consiga evitar uma próxima pandemia, ou estar mais preparada para a próxima pandemia. Até porque, né, já tem muita coisa escrita sobre isso, em que essa pandemia ela já era previsível, já era algo previsto, né? Não essa especificamente, o coronavírus em si, mas que algum tipo, né, de pandemia com um vírus que teria rompido, como a Karina falou, com a barreira de espécie, a partir do contato dos seres humanos com vírus que existem em animais, né, e parece que nesse caso do coronavírus é o morcego, né, e existem aí outros animais em contato com seres humanos que vão aí furar a barreira de espécie e poder proporcionar outras pandemias. Eu li recentemente um artigo falando sobre a Amazônia, né, que o avanço do desmatamento, né, para a Amazônia em áreas que a humanidade ainda não teve contato, né, ou pelo menos a humanidade ocidental, né, não teve contato, pode também ter ali algum, né, organismo desses que poderia causar algo similar. Então, isso mostra, né, no meu ponto de vista, mais uma vez, o quanto que a humanidade está produzindo essa pandemia, como isso é algo que está interno à sociedade e não externo, né, como uma natureza exterior. Basicamente, acho que é isso, né, o que eu tinha a comentar. Agradecer, né, pelas perguntas aqui, pelo alto nível de perguntas, do debate, e deixar aqui um abraço a todos e todas. Bom, eu também acho que essa questão do uso do termo homem realmente uma coisa que a gente tem que se policiar. Eu até já recebi críticas em relação a isso em sala de aula, não é a primeira vez, isso já é uma coisa que esse ano mesmo eu recebi, antes da pandemia, quando eu estava dando aula ainda presencial, lembro dessa fala de uma aluna, e, de fato, a gente tem que criar um outro hábito, né? Porque, de fato, a gente foi ensinado, não é só a leitura,
mas é todo o que já está colocado para nós como uma linguagem utilizada na academia, inclusive. Então, acho que a gente precisa intencionalmente mudar e se policiar para isso. Eu também agradeço pela colocação, por ter chamado a atenção, né? Quanto a essa questão do vírus, aonde que ele surgiu e tal, eu também acho que talvez a ciência ela consegue, né? Ela se desenvolve, ela não tem limites nesse sentido da capacidade humana de produção, e aí eu acho que é possível que se chegue, de repente, a uma conclusão da onde surgiu, como começou, onde começou, né? Mas o fato é que o coronavírus, esse coronavírus, assim ele foi chamado novo coronavírus, ele é novo porque ele já é uma mutação de outro coronavírus, que é o que ele, se não estou errada, é o que provocou a SARS, não é isso, né, Edu? Me corrija se eu estiver errado. A SARS-CoV. Sim. E aí, as circunstâncias das mutações, né, estão sempre relacionadas com essas mudanças que a gente vai provocando nos não humanos, né? E aí não só seres vivos, como também nos elementos aí da natureza. Então, isso, e aí estar aqui, o fato de aqui estar em outubro, e parece que também já tinha sido feito na Itália, ou na Espanha mesmo, estudo do esgoto, né? Que também aparecia o ano passado, sei lá quando, não lembro se é antes, é depois desse que foi aqui, mas, bom, isso só mostra que esse vírus já está em circulação há mais tempo do que a gente imagina, mas a possibilidade dele, então, se reproduzir nessa velocidade e de fato, uma pandemia acontecer, são as circunstâncias sociais também que vão possibilitar que isso ocorra, como o Edu falou, né? Então, é importante isso tudo, esses estudos são importantes para justamente tentar prevenir novas epidemias e pandemias, e se preparar melhor, porque, na verdade, isso eu acho bem interessante a gente ter claro, não é que, não dava para saber, não, dava sim, os cientistas já estavam dizendo que ia ter uma pandemia e que ia ser um vírus respiratório, né, não, apesar de também dizer que a Covid-19 não é exatamente não é uma doença respiratória, é uma doença sistêmica, tem toda essa discussão, mas já vinham alertando para isso, e não se deu ouvido, né, porque dar ouvido a isso significava ter que repensar essa forma de produção da vida, né, e aí eu penso da vida, da natureza da vida, e eu aí coloco as duas coisas como sinônimo, tá? Então, acho que isso está posto, que é importante, esses estudos são importantes nesse sentido. Agora, se vão para esse sentido, a gente não sabe, né, porque as forças políticas aí ainda estão bem... conservadorismo e toda essa força da necropolítica está muito forte ainda, né? Bom, gente, eu agradeço muito ao convite que foi o Eduardo que me fez o convite, em nome do grupo de estudos. Gostaria até de participar do grupo também, mas é muita coisa. Eu, no momento, dou 4 disciplinas e agora elas voltaram, faz 2, estou na 3ª semana de aulas online. Agora eu vou terminar com vocês e já vou entrar 6h30, eu tenho aula, vou dar aula, e aí eu não consigo ter tempo, né, nesse momento. Mas foi muito legal, obrigado pela participação, as perguntas muito qualificadas, né, e é sempre bom rever o Smith, assim, então, obrigada mesmo pelo convite, pela oportunidade. Nós que agradecemos a participação, Karina, e a participação especial, acho que do seu menino, que está aí no fundo. Ele não aguenta mais. Ele não aguenta mais, ele quer vir. Agradecemos muito, de verdade, todos vocês, agradecemos o Eduardo, a participação de todo mundo, as perguntas, e também a GB, de novo agradecendo a GB por proporcionar esse espaço. Muito obrigado, e nos vemos na semana que vem, quarta-feira, novamente, com o capítulo 3.
Eu vou mandar de novo o link por e-mail para todo mundo e sempre às 4 horas. Parece até anúncio de desenho animado de novo, né? Muito obrigado. Muito obrigado, pessoal. Até semana que vem. Tchau, tchau.